Bem, eu vou conversar agora com o publicitário paraense Glauco Lima, também muito conhecido, marqueteiro político. Glauco, é um prazer falar com você. Você é direto de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa noite. É uma alegria estar no teu programa sempre, né? No teu trabalho aí, admirável na comunicação do Pará. E é bom conversar contigo para a gente também Glauco, ajudar. começando logo a nossa conversa com algo que é bastante polêmico. Você se mudou para São Paulo. Aí Uhum. você vai me dizer, Mauro, aqui o mercado é maior, aqui os orçamentos são maiores, os serviços são melhores. De onde se conclui que a criatividade necessita ser acompanhada de um bom orçamento? Existe até uma máxima na propaganda que não se faz política sem dinheiro, também não se faz propaganda sem dinheiro, né? Então, influencia a qualidade do conteúdo, né? Por exemplo, na iniciativa privada, um roteiro de um comercial, ele pode ser feito com 100 mil e pode ser o mesmo roteiro produzido com 1 milhão, né? Porque aí você vai mudar a locação, o diretor, luz, né? Então, realmente, o volume de verbas influencia também na própria economia. A propaganda é um reflexo do mercado, né? Da competição entre as empresas, da maior variedade de matrizes econômicas, né? Porque alguns setores dependem muito só de um setor, muitos nos setores nos mercados menores, muito do setor público ainda, é um grande anunciante ainda, né? Então, a propaganda ela é um reflexo da economia. Quanto mais quente a economia, mais competitiva, mais forte é o mercado de comunicação também. E hoje você está mais no mercado de redação publicitária ou no marketing político? Olha, eu pelo menos nos últimos 10 anos, eu me dedico mais a trabalhar com comunicação política, eleitoral e de governo. Assim, a idade vai chegando, você vai vendo o que você gosta mais de fazer, o que você se identifica mais, né? Então, eu gosto muito de sociedade, de história, de comportamento humano. Eu acho que na política, na comunicação política, a gente tem condições de se realizar mais. Eu faço isso muito mais por uma. Eu trabalhei muito tempo com o mercado, gosto de trabalhar com o mercado. Eu tive uma trajetória em agência de propaganda, ajudei a construir grandes marcas no mercado do Pará, inclusive. Mas hoje eu prefiro, foi uma opção mais pessoal minha, trabalhar mais com política, com eleição. Eu até brinco, se eu fosse mais novo, até tentaria ser candidato, de tanto que eu gosto de política. É um tema que me encanta e me realiza. Qual a diferença básica entre o marketing político e o marketing eleitoral? O fundamento, né? Eu lembro até uma definição que tu mesmo falaste umas vezes que eu fui em algumas palestras tuas, que uma das melhores definições de marketing é conquistar e manter clientes, né? Então, serve tanto para o mercado de produtos como para o mercado de governo e política. Por quê? Como é que você conquista as pessoas? Entregando bons produtos, no caso da política e do governo, entregando bons serviços, né? Praticando políticas que se identifiquem com as ideias e os pensamentos das pessoas, e você conquista e mantém cada vez mais trabalhando, no caso do mercado, você aperfeiçoando o produto, você diversificando o produto. No caso da política, você também está se atualizando, está se corrigindo, porque um governo não acerta sempre 100%, né? Os governos precisam se corrigir, precisam aperfeiçoar. Então, assim, no fundamento, é, 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 eles são muito similares. Agora, claro que a política ela influencia muito mais no destino do país, da vida das pessoas, são decisões que impactam no presente, no futuro, né, que podem impactar por 10, 20, 100 anos, né? Então, a política ela exige muito mais responsabilidade, não que o mercado, a propaganda de mercado, mas eu acho que o fundamento a palavra é um pouco, pode até soar meio pejorativo, é um bom produto, né? Tanto no mercado privado como no governo e na política, né? Você ter um projeto de governo, você ter um propósito que atenda um segmento da sociedade, porque também
ninguém consegue em política nunca agradar a todos, você tem que agradar uma grande maioria. Então, eles têm muitas limitações. Uma coisa serve para se atuar na outra, né? Você tem mais demanda em período eleitoral com os candidatos ou depois de eleito com os governos? Nós estamos vendo aí o desenrolar de todo esse problema institucional no Brasil e que agora surgiu uma nova nomenclatura, né? O jabuti. Você coloca o jabuti e ele acaba desviando a mídia, desviando o interesse de outros problemas mais sérios. Não é? Então, nós vimos aí o caso do voto impresso, que, na verdade, tinha o maior interesse era desviar os assuntos. Né? A gente começa a discutir algo tão idiota, tão ultrapassado, e se esquece de outros assuntos. Qual é a sua maior demanda? É no eleitoral ou no político? Olha, no ano de eleições municipais, né, foi a eleição passada, 2020, a demanda é muito maior, né, porque nós temos 5 mil e tantos municípios, cada município desse tem pelo menos 3 campanhas competitivas para prefeito, no baixo 3, temos inúmeras campanhas para vereador, então aí você vê a quantidade de, né, 15, 20, 30 mil campanhas para prefeito, sei lá, 50 mil campanhas, tantas campanhas para vereador. Então, se forma um mercado muito grande na eleição municipal. Então, eu falo para o mercado todo, redatores, diretores de arte, diretores de cena, pessoal de pesquisa, porque existe uma indústria em torno do marketing eleitoral. Né? Mas, assim, o que nos dá estabilidade de trabalho e isso tem tido uma demanda muito grande, é a comunicação de governo e de mandatos, que cada vez mais os parlamentares estão profissionalizando mais sua comunicação, né? Porque às vezes eles se elegiam, esqueciam de se comunicar, e quando chegava perto da eleição, muitos perdiam a eleição porque o eleitor não percebe a ação parlamentar. Como Né? no futebol, queria correr atrás do prejuízo. Né? E acontece muito também na eleição. Geralmente, os candidatos procuram a gente muito próximo, 2, 3 meses da eleição. Né? Então, e com o advento da internet, da rede social, a gente tem o que a gente chama de non-stop. Não existe mais pausa na comunicação política. É permanentemente, é diariamente, você tem que estar com um trabalho sistemático com suas equipes, porque não existe. Então, para nós, eu acho que hoje, para quem atua, porque tem alguns profissionais que atuam só mais em eleição. Eu não, eu gosto muito de atuar em governo, eu gosto de participar de elaboração de projetos, de planificação de governo. Hoje eu me envolvo assim, também com projetos de planos de governo, né? Para que você tenha o que dizer, como estava falando agora, né? Não adianta só a forma, só a frase, o jingle, a tirada. Você tem que ter consistência, você tem que ter políticas públicas consistentes, porque hoje o questionamento é muito maior, as pessoas discutem muito mais política, tem a força da mentira hoje, que é um ator fortíssimo na luta política, né? Vamos já A entrar no mentira, marketing digital. Aí você vai é. falar das fake Então, news. assim, o nosso mercado, se eu tivesse que dizer para um jovem que está entrando nessa área, que ele se prepare para atuar tanto na eleição como na comunicação de governo, começar a entender a relação do executivo com o legislativo, a relação do governo com a comunidade, né? A prestação de contas, o diálogo. Hoje não se faz mais comunicação só unilateral. Né? Por maior que você tenha uma estrutura de comunicação, grandes assessorias, você tem que dialogar, você tem que ouvir, você tem que ler os comentários, né? Retrucar quando o Glauco, você debate falou há leva. pouco que a maioria dos clientes procuram já meio tarde, mas eles ficam com medo. Há uma história de que o serviço de marketing público ou eleitoral é muito caro. Por que é tão caro? Em função dos instrumentos usados, por exemplo, a pesquisa, que é extremamente necessária para o dia a dia? Uhum. Eu não posso dizer que é um investimento barato, realmente. Temos pesquisa. Hoje,
por incrível que pareça, logo que surgiu a internet, se teve uma ideia de que facilitaria mais, de que porque você não precisa, em tese, comprar mídia, né? Precisa comprar espaço na TV, espaço no rádio. Então, mas assim, o volume hoje de conteúdo que você tem que postar nas redes te obriga a ter um investimento maior. Por mais que você faça com um bom celular, por mais que você faça de forma mais amadora, mas isso exige minimamente uma equipe, uma disciplina de trabalho, né? Por exemplo, nós temos aquele exemplo aqui em São Paulo daquele youtuber que se tornou deputado, Mamãe Falei, né? Se você for olhar lá os números do Mamãe Falei, ele tem uma disciplina de produção que é admirável. Ele produz 10 conteúdos por dia, ele tem conteúdo de 2 minutos, de 1 minuto, de 10 minutos. Isso exige rotina, exige profissionalismo, exige método, exige processo. Tem um Então, tudo isso planejamento, tem um trabalho em volta. tem custo. Então, assim, é preciso hoje, se você é um parlamentar, reservar uma boa parte do seu orçamento de gabinete para comunicação. Se você é um governo, você tem que também ter uma estrutura de verba, tanto para a mídia de massa tradicional, que é importante, mas para o digital. Se você é um candidato que ainda não tem ainda recursos, você tem que tirar parte do seu investimento em campanha para a comunicação. Então, o que eu digo assim, que eles procuram, com muito próximo da eleição, porque às vezes também tem demora, são decisões demoradas, tem a questões partidárias, essas coisas, mas se a pessoa puder, mesmo sem o auxílio de um terceiro, mesmo que ela não tenha um marqueteiro, mas mesmo ela mesma tomar iniciativas para estar sempre divulgando o que ela está fazendo, porque às vezes as pessoas próprias esquecem de fazer um método de trabalho, né? Contratar, ter alguém, um auxiliar que ajude a escrever um texto, a fazer uma foto melhor, a ter um plano de comunicação, não ficar só revelando a agenda, né? Porque para o eleitor interessa pouco a reunião do político, interessa mais as ideias dele, né? É verdade. Agora, Glauco, você acha que o marketing digital acabou tomando conta desta propaganda política? Porque o que nós vemos é que a mídia tradicional, televisão, jornal, rádio, ela está toda regulamentada. Você tem muito mais não do que sim, enquanto que a mídia digital não tem ainda uma regulamentação. Por outro lado, eu lhe pergunto o seguinte: você tem uma experiência política em estados do norte, o Pará, o Amapá e assim por diante. E a realidade de internet aqui no norte não é igual nem parecida com a de São Paulo, por exemplo. O Pará não atinge nem 50% dos 8 milhões de habitantes, porque não tem uma internet de qualidade, não adianta o cara ter um smartphone que você não vai atingi-lo. Como é que você analisa isso? E tudo migrou para o marketing digital. Eu conheço políticos que hoje não, está tudo no marketing digital, 100% no marketing digital. E ele não considera que ele não atinge todo o público. A tendência é que cada vez mais tudo se faça digitalmente, né? Até as próprias grandes emissoras de televisão estão migrando para suas plataformas de streaming, como o Globoplay, essas outras, né? Então, a tendência realmente, até porque não é só uma questão da, da mídia em si, é uma mudança de comportamento humano, né? Eu digo assim, nós vivemos hoje o tempo da comunicação muitos para muitos, né? É muita gente produzindo conteúdo para muitas pessoas. Então, ninguém consegue hoje comunicar nada sozinho. Então, o que é que você tem que fazer hoje? Você tem que recrutar cada vez mais pessoas que se relacionem com você, recebam seu conteúdo e façam isso que ajude a resolver esse problema que você falou aí. Ou seja, uma pessoa que recebe um vídeo, um texto pela Facebook, nos contatos físicos dela, Ela vai passar aquela ela mensagem. vai passar nas reuniões, na fila de banco, né? Eu tenho uma experiência que uma vez eu participei de uma pesquisa qualitativa que a gente participa muito, né? Que é aqueles grupos pequenos onde a gente conversa com as pessoas, no Amapá, e onde é um estado onde que tem ainda naquele tempo, hoje estão menos, mas tem dificuldade de sinal, né? De Wi-Fi, essas coisas.
mas eu fiquei impressionado com a penetração de vários boatos de internet naquelas comunidades de classe D e E, bem humildes, de rincões, que sabiam, por exemplo, com detalhes, coisas que eram fakes, como, por exemplo, a bolsa prostituta, que nunca existiu. Mas as pessoas falavam com aquilo com detalhes de quem parece que é uma coisa que existia. Por A quê? fake news, pela própria característica dela, ela se difunde muito mais rápido, né? Ela circula muito mais rápido. É. Um dos alimentos maiores da rede social na internet é a treta, né? Então, quanto mais o assunto é polêmico, quanto mais ele é questionável, mais ele é exótico, mais ele gera Mas uma ele treta, circula, é verdade. ele circula mais rápido. Então, o marketing digital, a gente tem que pensar sempre que o marketing digital ele não é só o online, ele é o online com o offline, né? Então, é uma pessoa que recebeu uma informação, viu um vídeo e vai para uma igreja, para um jogo de futebol, que vai para uma fila E de passa banco, adiante. disseminar aquilo com riqueza de detalhes, né? Ela leu que um cientista falou aquilo, que o chip na vacina vai ler o nosso DNA, não sei o quê. Ela tem detalhes que antes ela não teria com um simples panfleto ou com simples reunião. Então, isso vai criando uma rede de pulverização disso que fica praticamente incontrolável. Por isso que Sim, hoje é isso que eu ia perguntar. Você não existe ainda nenhum tipo de controle. Isso aconteceu na eleição presidencial dos Estados Unidos. Então, imagina aqui a difusão de fake news. Não existe controle. O que é que você imagina para o futuro, para você fazer uma contra-campanha das fake news? esse é um debate muito rico, extenso, né, que envolve a sociedade toda, não só nós de comunicação. Eu acho que, primeiro, nós temos que fortalecer o papel dos veículos de comunicação tradicionais ainda. Por mais que eles tenham perdido força, os jornais, as televisões, eles são referências, eles têm responsabilidade social, Porque é a questão da credibilidade, né? Eles não a podem credibilidade, né? brincar com essa credibilidade porque é uma questão até comercial para eles. É. Nós temos hoje um negócio que vai se diversificar muito, no meu entender, que são as agências de checagem, como a Lupa e outras. Essas instituições deveriam ser mais apoiadas, deveriam receber mais financiamentos públicos, porque elas hoje se tornaram instituições de utilidade pública, né? Então, se o cidadão está interessado realmente numa informação, o que é que nós temos hoje? Você é fã do Bolsonaro, você quer qualquer coisa, qualquer notícia que reforce a sua devoção a ele. Você é fã do Lula. Se você não checar, você passa na frente sem pestanejar, né? E acaba cometendo E crime. a decisão política é uma decisão emocional, né? Então, dependendo É, do momento, você acaba difundindo nem por maldade, mas é. por uma questão emocional, realmente. Mas essa questão que você colocou, Mauro, por exemplo, o WhatsApp, ele tem um papel no Brasil que tem em poucos países do mundo, a força do WhatsApp. O WhatsApp ganhou uma força. Tanto que até recentemente o WhatsApp tinha 3, 4 executivos americanos no Brasil, eles não tinham ainda percebido a força e o impacto social disso. E grandes decisões de mudança do WhatsApp surgem a partir de situações no Brasil. O limite de disseminação, de compartilhamento, dos controles. Né? Hoje você é punido com alguns comportamentos suspeitos dentro do WhatsApp, né? Invadir grupos. Então, nós vivemos um mundo onde tudo é novo. E a capacidade da legislação de acompanhar isso é muito pequena, né? Diante da. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, tem que entender também que o Poder Judiciário não pode. Eu tenho sentido muitos esforços do Poder Judiciário para tentar acompanhar isso, mas é humanamente impossível, né? Mas eu acho que é muito mais uma questão de a gente vê hoje um debate entre, digamos assim, a esquerda e a direita já sobre o que é e o que não é verdade, né? Eles já ficam brigando não tanto pelo mérito do assunto, mas pela aquela origem daquela notícia. A gente já vê muito isso. Um policiando o outro. Eu acho que também essa autorregulamentação pode ajudar a ter um controle de uma coisa que realmente é insondável. A gente nem tem como vislumbrar no período. E só agora que o WhatsApp, os vídeos entraram como
uma questão documental. Eu estava vendo agora na CPI da Covid que, muito recentemente, eles passaram a usar a exibição de filmes, de declarações do presidente, declaração de A, de B, que até então era só o impresso, né, que era documental. Eles mostravam aqui, saiu na revista, saiu no jornal. Então, é uma coisa muito recente, né, Glauco? É, muito. Assim, se criou também uma falsa ideia de que a internet é terra de ninguém. Eu posso dizer o que eu quiser, de quem eu quiser, que ninguém vai me achar. Mas não é bem assim, né? Então, a gente viu, por exemplo, alguns ataques àquela jornalista negra da TV Globo, né? Que a TV Globo, com o poder que ela tem, acionou o aparato policial. Existem os IPs, que você, fazendo uma pesquisa, você acaba descobrindo de onde foi originado aquilo. Então, existem instrumentos, sim, não é uma coisa livre, onde você dissemina. Por exemplo, agora, recentemente, uma investigação de uma empresa de checagem descobriu que essa campanha mundial contra a vacina surgiu a partir de 12 pessoas. Eles foram buscando regressivamente os compartilhamentos, os disparos, e chegaram a 12 pessoas que foram pessoas que iniciaram. Então, existe hoje um trabalho que as pessoas têm que ficar claro que isso não é assim, que você vai ficar dizendo que Enquanto as não coisas... houver punição exemplar, mostrando e assim por diante, as pessoas vão agir porque acham mesmo que não vão ser É livre. encontradas. Acusam tudo e difundem tudo, não só na política, também em produtos falsos que O seu prometem trabalho milagres. a curto prazo vai ser mais controlar as fake news, controlar o negativo, do que propor o positivo. Você não acha? O enfrentamento da fake news hoje se tornou uma das atividades primordiais do nosso trabalho e de qualquer instituição, né? Eu digo que a comunicação era uma atividade de meio, hoje é uma atividade de fim, principalmente para governo, né? Então, porque todos os agentes públicos se tornaram grandes comunicadores, né? Qual é o governador que não gosta de dar em primeira mão no seu Twitter que ele inaugurou uma ponte, que ele fechou um contrato, que ele, É né, verdade. assinou um convênio? Então, mas assim, essa também é outro problema hoje que nós temos, essa ansiedade de querer noticiar logo, de querer falar, às E com vezes isso, sem eles ficam precipitação. disputando entre eles qual é o governador que tem maior seguidor e assim por diante. E ele vai gerando, né? Eu acho que ele passa o dia inteiro com o celular na mão para cada reunião, cada decisão, ele posta imediatamente. É, Isso é geral, isso é geral. Não estou e às falando de vezes, A ou B. como hoje também tem essa capacidade de checagem muito grande por parte de qualquer cidadão, né? Às vezes um governante ele divulga uma coisa que ainda não está consistentemente concluída e ele é desmontado imediatamente por uma revelação de documento, de um filme, né? Então você tem que ter ao mesmo tempo que tem essa coisa do instantâneo, mas tem que ter um cuidado enorme, porque isso pode se virar e causar estragos de imagem Sim, terríveis. sim, Para sim. Ele tem que desfazer. checar muita coisa antes de postar. Uma postagem dele ganha uma força muito grande. Glauco, essa nossa conversa é muito interessante, ela iria embora, né? Eu prefiro dividir. Nós vamos ter, tivemos essa e teremos outras na medida que forem se aproximando o período eleitoral. Eu agradeço sinceramente toda essa sua experiência, essa sua exposição, porque realmente você está com a mão na massa, você conhece esse mercado muito bem e conhece o nosso mercado, nós somos conterrâneos, você conhece muito bem o mercado paraense. Já atuou e atua muito aqui. Muito obrigado por essa entrevista, Glauco. Eu que agradeço, Mauro. Eu acho que nesse momento que nós estamos aí em questionamentos em relação à democracia, à própria instituição da República, dos poderes, essa coisa da informação, é importante sempre a gente estar esclarecendo, informando, mostrando que não é bem assim tudo, né? Não tem essa terra de ninguém, né? E a gente precisa, como cidadão, é importante também a gente pensar mais como cidadão, do que tipo de mundo a gente está construindo, né? Obrigado, Mauro. Um grande abraço, boa Um grande noite. abraço.